Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos resolver um exemplo sobre a integral de linha de um campo vetorial conservativo. Para começar, vamos dizer que estamos calculando a integral de linha sobre alguma curva C. Eu vou definir a curva C daqui a pouco, ok? De x ao quadrado mais y ao quadrado dx mais 2xy dy. Bem, isso aqui parece ser bem familiar, não é? Isso é muito parecido com outro exemplo em que calculamos uma integral de linha sobre uma curva fechada. Porém, aqui não estamos diante de uma integral sobre uma curva fechada. E nessa nossa curva C, a parametrização é x é igual ao cosseno de t e y é igual ao seno de t. Aqui, o nosso t vai variar de 0 a π. Então, colocamos aqui t sendo maior ou igual a zero e menor ou igual a π. Que tal agora a gente desenhar a curva no plano xy? Aqui eu vou desenhar o eixo y e aqui o meu eixo x. O interessante é que o nosso caminho não é todo o percurso ao longo da circunferência unitária. Nosso caminho, nossa curva C, vai começar em t igual a zero. Aqui você pode imaginar o t como sendo um ângulo. Então, vamos partir de t igual a zero, e nós faremos todo o percurso até π. Sendo assim, esse é o nosso caminho nesse exemplo. Repare que não temos um caminho fechado. Sendo assim, não podemos dizer que, caso f seja um campo vetorial conservativo, o resultado dessa integral é igual a zero, algo que faríamos se tivesse um caminho fechado. Como isso não é um caminho fechado, não podemos falar isso. Sabendo disso, vamos ver o que acontece se pudermos aplicar algumas das ferramentas que já temos. Que tal se a gente falar que f é igual a isso vezes i mais isso vezes j? Isso vai ficar um pouco melhor para a gente resolver, não é? Então, vamos dizer aqui que f de x e y, o campo vetorial f, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes i chapéu, mais 2xy vezes j chapéu. Também podemos escrever o dr aqui. Você sempre pode escrever o dr como sendo dx vezes i chapéu mais dy vezes j chapéu. Aí, o que acontece se a gente calcular o produto escalar entre f e dr? Como f e dr são vetores, afinal, temos aqui uma função vetorial, ou campo vetorial, e um vetor diferencial. Ao calcular o produto escalar entre essas duas coisas, vamos obter o que temos dentro de nossa integral, isso aqui em cima. Repare que, ao multiplicar as componentes de i e depois somar com a multiplicação entre as componentes de j, teremos exatamente isso aqui em cima, x ao quadrado mais y ao quadrado dx mais 2 vezes x vezes y dy. Sendo assim, podemos escrever a nossa integral com o produto escalar entre f e dr, e essa integral vai ser ao longo da nossa curva C. Agora, eu quero te fazer uma pergunta em relação ao nosso f. Nós temos aqui um campo conservativo, e será que esse campo tem um potencial associado a ele? Será que f é o gradiente de alguma função f maiúsculo? Eu vou escrever o gradiente assim, porque aí ele vai criar um vetor. O interessante é que, ao fazer essa integral, nós podemos dizer que o resultado da integral é independente do caminho. Então, vamos escrever isso aqui. Se essa igualdade é verdadeira, então a integral é independente do caminho. Assim, poderemos dizer que essa integral entre o escalar de f e dr é igual a f maiúsculo. Nós precisamos dos limites de integração aqui. Nós sabemos que, nesse caso, t vai de zero até π. Então, nós podemos dizer que isso vai ser igual a f maiúsculo dπ menos f maiúsculo d zero. Ou, se quisermos escrever isso em termos de x e y, porque f vai ser uma função de x e y, podemos dizer que esses dois aqui são t's. Então, podemos reescrever isso aqui dizendo que isso é igual a f de x dπ, y dπ, menos f de x de zero, y de zero. Isso é o que eu quero dizer quando eu falo f de π, se fôssemos escrever f puramente como uma função de t. Mas nós sabemos que esse f maiúsculo é uma função e que é uma função escalar definida em x e y. Então, por isso, eu posso dizer que f de π é igual a f de x de π
y de π. E, assim, essas coordenadas, por assim dizer, serão os nossos t's agora. Enfim, tudo isso é equivalente, porque a integral não depende do caminho, não depende da curva. Como a integral não é dependente do caminho, nós podemos encontrar o nosso f. Nós podemos calcular o nosso f nesses dois pontos, nesse ponto e nesse ponto bem aqui, porque isso deve ser independente do caminho, independente de nossa curva. Se isso for conservativo e se isso tiver uma função potencial associada, se isso é o gradiente de um outro campo escalar, então isso é um campo vetorial conservativo, e sua integral de linha é independente do caminho. Essa integral vai depender apenas desse ponto e desse ponto. Então, vamos ver se podemos descobrir o nosso f. A nossa derivada parcial de f em relação a x será igual ao quê? A derivada parcial de f em relação a x é isso aqui, ou seja, x² mais y². Então, se a gente quiser obter a primitiva dessa derivada em relação a x, teremos que f de xy vai ser igual a x³ sobre 3 mais x vezes y². Não podemos esquecer que y² é simplesmente uma constante em relação a x. A isso aqui mais f de y, já que poderia haver alguma função de y que, quando você tomasse a derivada parcial em relação a x, essa função simplesmente desaparecesse. A gente também já sabe qual é a derivada parcial de f em relação a y, já que tem que ser igual a isso aqui. Estamos dizendo que isso é o gradiente de f, então isso tem que ser a derivada parcial em relação a y, ou seja, isso é igual a 2xy. Sendo assim, a antiderivada disso em relação a y é igual a... Temos f de xy sendo igual a x vezes y² mais alguma função de x. Agora, essas duas coisas precisam ser a mesma coisa para que o gradiente de f maiúsculo seja igual ao f minúsculo. Repare que nós temos xy² aqui e xy² aqui também. Nós temos uma função de x aqui e nós temos uma função puramente de x. E observe que também nós temos uma função puramente de y aqui, mas não temos na outra primitiva. Então, essa função puramente de y deve ser igual a zero. Então, nós resolvemos. Nosso f maiúsculo de xy deve ser igual a x³ sobre 3 mais x vezes y². Com isso, nós sabemos que f minúsculo é definitivamente conservativo. Ele é independente do caminho, da curva. Ele tem seu potencial associado. Ele é o gradiente disso aqui. E assim, para resolver a nossa integral, nós temos que simplesmente descobrir x de π, y de π, x de zero, y de zero. Aí, calcular nos pontos marcados e, então, subtrair um do outro. Bem, vamos fazer isso aqui? Como vimos inicialmente, x é o cosseno de t e y é o seno de t. Eu vou reescrever isso bem aqui. Sendo assim, x é igual ao cosseno de t e y é igual ao seno de t. Então, x de zero é igual ao cosseno de zero, que é igual a 1. X de π é igual ao cosseno de π, que é igual a menos 1. Y de zero é o seno de zero, que é zero. E y de π é igual ao seno de π, que é igual a zero. Então, f de x de π, y de π é igual a... Deixa eu reescrever isso aqui. Nossa integral é simplificada para a integral ao longo da curva de f escalar dr, e isso é igual a f maiúsculo de x de π, y de π, x de π é menos 1, y de π é igual a zero, menos f maiúsculo de x de zero, y de zero, que é 1 e 0. Então, isso é igual ao quê? Bem, lembre-se, isso bem aqui é a mesma coisa que x de π, e isso é a mesma coisa que y de π. Como vimos, isso tudo aqui é a mesma coisa que f de π, se você pensar apenas em termos de t. Vamos tentar descomplicar isso aqui um pouco. Nós podemos calcular isso aqui apenas substituindo as coordenadas x e y obtidas aqui em f de x e y, que temos aqui em cima. Assim, podemos dizer que o resultado dessa integral é igual a... Qual é o resultado de f de menos 1, 0? X é menos 1 e y é igual a zero. Então, teremos menos 1 ao cubo. Esse é o nosso x, certo? Sobre 3. Isso é igual a menos 1/3. Teremos aqui menos 1/3 mais menos 1 vezes zero ao quadrado, que é apenas zero. Em ambos os casos, o y é zero, então esse termo vai desaparecer. Sendo assim, podemos ignorá-lo. Aí, isso menos f de 1,0. Nós colocamos o 1 aqui.
Então, teremos 1 ao cubo sobre 3, ou seja, 1/3 mais 1 vezes zero ao quadrado. Isso é simplesmente zero. Então, isso vai ser igual a menos 1/3. Teremos aqui, então, menos 1/3 menos 1/3, que é igual a menos 2/3. E pronto, terminamos. Falando outra vez, pelo fato de que isso é um campo vetorial conservativo e, portanto, independe do caminho, nós realmente não precisamos nos preocupar com o cosseno de t e o seno de t quando estamos tomando nossas antiderivadas. Nós temos apenas que encontrar a função potencial e calculá-la nos dois pontos das extremidades para obter a resposta da nossa integral. E aí, conseguimos chegar ao resultado da nossa integral de linha, que, nesse caso, é menos 2/3. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!